Olá, pessoal do nono ano do Instituto Ana Nery. Vamos falar um pouquinho hoje, gente, sobre os conflitos, né, ocasionados aí no leste europeu, certo? Aqui no livro de vocês está a partir da página 95, ok? A gente tem aí conflitos étnicos e nacionalismos no leste europeu. No caso, gente, conflitos étnicos, né, porque envolvendo várias etnias, tá? Nesse território aí. E a gente também aí vai ter nacionalismos, porque a gente vai ter várias separações, né? Várias desintegrações de países que antes faziam parte também da União Europeia, né? E que foram aí desintegrados, tá? Na página 95, vocês vão ver logo aí a República Tcheca e a Eslováquia. Que isso aí foi uma separação, né, da antiga Tchecoslováquia. A gente viu sobre a Tchecoslováquia nas últimas aulas aí, quando a gente estava vendo sobre a parte do leste europeu. E a gente viu que a Tchecoslováquia, ela foi desintegrada, tá? Então, aqui começa dizendo o seguinte: as divergências étnicas sempre estiveram presentes na história do leste europeu, uma vez que um grande número de povos, culturas e religiões era forçado a manter uma falsa convivência pacífica em função do controle exercido por quem estava no poder, como estratégia para impedir divisões que pudessem causar enfraquecimento político e perdas de privilégios. Então, como vocês sabem, a gente passou boa parte, né, do século XX tendo aí dois poderes, né, no caso, dominantes na Europa. Do lado ocidental, a gente tinha aí o capitalismo, do lado oriental, a gente tinha aí o socialismo. A União Europeia foi formada, né, do lado ocidental, e é um bloco econômico que fez com que a Europa ocidental ela se desenvolvesse bastante. Então, isso faz também com que a gente tivesse um enfraquecimento do lado da Europa Oriental, porque a Europa Oriental sofreu aí com várias crises, com vários conflitos, né? E a gente teve aí um enfraquecimento de vários países. A gente viu em outras aulas, né, aqui a questão da reação à dominação soviética, que a gente teve vários países que quiseram realmente se desintegrar, sair da União Soviética, que era socialista e que era realmente tinha um sistema oposto aí ao sistema dos Estados Unidos, que era dominante na Europa Ocidental. E esse sistema, né, que no caso do socialismo, quando foi enfraquecido, também fez com que vários povos, né, várias etnias, tivessem aí desentendimentos e também tivessem a dissolução dos seus países. A União Soviética, como vocês sabem, foi dissolvida, né, em 15 países mais a Rússia. E essas dissoluções, ou seja, essas dissoluções, na verdade, a gente vai ver algumas delas aqui, tá? A questão é da Tchecoslováquia, dos Balcãs, né, que no caso integrava aí a antiga Iugoslávia, ok? É um assunto, gente, que também tem muita parte histórica. Acredito que vocês já viram alguma coisa em história sobre esses conflitos, né, sobre essas separações aí desses países, principalmente a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, que é as duas que a gente vai dar de maior destaque hoje. Então, assim, de certa forma, é um assunto que vocês já viram em história e é um assunto que vocês vão, de certa forma, tentar entender desde o início para que vocês possam entender aí como foi todo esse processo, tá certo? Então, não basta simplesmente dizer, a Tchecoslováquia se separou, sem saber o porquê, né, sem ter todo um contexto histórico por trás disso. Continuando, diz assim, ó, podemos citar como exemplo desses conflitos étnicos falsamente pacificados a situação dos povos da Tchecoslováquia, que eram os tchecos e os eslovacos, tá? Ou seja, duas etnias diferentes. Muito diferentes entre si, que foram obrigados a viver no mesmo espaço até 1991. Foi o mesmo ano aí da dissolução do socialismo, da dissolução da União Soviética, quando entraram num acordo pacífico e dividiram o país. Então, a divisão oficial, né, foi em 1993, dia 1º de janeiro de 1993. Mas em 1991 eles já estavam aí em processo, né? E essa separação da República Tcheca e da Eslováquia foi uma separação pacífica,
porque eles já vinham realmente querendo ser povos diferentes, nações diferentes, e eles realmente foram reconhecidos aí como países diferentes, certo? Aí aqui, ao manter uma total independência das orientações de Moscou, o Marechal Tito enfureceu as lideranças da União Soviética e em 1948 rompeu oficialmente as relações com esse país. Somente após a substituição de Stalin por Nikita Khrushchev, no caso isso na União Soviética, viu gente? Houve o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, ainda que mantendo a autonomia geopolítica da Iugoslávia. Isso permitiu a Tito liderar o movimento dos países não alinhados, que se manteve neutro em relação à Guerra Fria e se tornou uma força expressiva no terceiro mundo da década de 1950 a de 1980. No caso aí ele já está falando sobre a Iugoslávia, tá? A gente tem esse texto aqui, ó, mostrando o esfacelamento da Iugoslávia. E a Iugoslávia, no caso, ela tinha rompido, né, com a União Soviética. Quando a gente teve aí o período de Stalin e tudo mais, aquele período, digamos que turbulento, né, aí a Iugoslávia ela tinha rompido suas relações, apesar de ter o mesmo sistema econômico, mas ela tinha rompido suas relações com a União Soviética. Quando Nikita Khrushchev veio para o poder da União Soviética, aí a gente voltou a ter as relações diplomáticas entre Iugoslávia e União Soviética, tá? Relações aí comerciais. Aí aqui diz assim, ó, na legenda dessa imagem. Na foto ao centro, o presidente sérvio, Slobodan, que a partir de 1987 e durante toda a década de 90 incentivou o nacionalismo sérvio. Peraí que a gente já entende, gente, o que é essa questão sérvia, tá? Aí, nas repúblicas e províncias da ex-Iugoslávia. Foi julgado e condenado pelo Tribunal Internacional de Haia, morrendo na prisão em 2006. Ó, aqui onde a gente tem, para vocês entenderem melhor, porque às vezes a leitura até deixa bem cansativo. Para vocês entenderem melhor, esse mapa aqui onde a gente tem países dos Balcãs, tá? Eram os países que antes eram a ex-Iugoslávia, tá? A Iugoslávia era toda essa região aqui, certo? E a Iugoslávia, ela tinha aí, no caso, um sistema socialista e ela tinha aí relações com a União Soviética até a chegada de Stalin. Depois a gente foi tendo a dissolução, ou seja, a separação dos territórios aí da Iugoslávia e foi se transformando em novos países. Isso é lógico que foi um processo gradativo, não foi um processo fácil, né? Mas aí hoje em dia a gente tem esses países aqui, tá? A gente tem aí a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, a Montenegro, Macedônia e o Kosovo. Tá? O Kosovo, gente, a gente vai entender bem direitinho sobre ele, porque ele é um território considerado independente. Alguns países não reconhecem o Kosovo como país, certo? Então vamos entender aqui essa dissolução da Iugoslávia até chegar nesses países aqui. Então, quando a gente fala países dos Balcãs, ou então a questão dos Balcãs, a gente está falando dessa dissolução da Iugoslávia. Nesse texto aqui, ó, da página 96, desse texto aqui amarelo, ele mostra bem o contexto histórico, tá? De como houve todo o processo de formação até a dissolução da União Soviética. Aí, continuando aqui, ó, abaixo dessa imagem, na página 97. Apesar da difícil tarefa de manter o controle na Iugoslávia, Tito, que no caso era o presidente, né, o líder da Iugoslávia, era um líder nato e sua incontestável habilidade política amenizou consideravelmente os conflitos e criou uma forte unidade nacional no país até sua morte em 1980. Esse fato gerou um vazio de poder na Iugoslávia e permitiu a manifestação de nacionalismos radicais, que rapidamente evoluíram para o separatismo. Além disso, a crise econômica que devastou os países socialistas na década de 80, como a gente já viu, aquelas crises, gente, onde teve várias pessoas que passaram fome, onde a gente tinha aí realmente uma crise que ocorreu, ou seja, que culminou no fim do socialismo. Aí contribuiu para o agravamento da situação. Sob a liderança de Slobodan, que é esse
presidente sérvio, né, que morreu na prisão depois, que assumiu o poder em 1987 através de um golpe de Estado. Os sérvios tentaram evitar esse separatismo, pois queriam manter a qualquer custo a união que os beneficiava. Em 1989, Slobodan, né, revogou a autonomia concedida por Tito aos húngaros da Voivodina. Voivodina, gente, era um território que estava bem próximo ao Kosovo e que pertencia à Sérvia, tá? Então a gente tem aí Kosovo e essa Voivodina que pertencia à Sérvia, né? Depois o Kosovo conseguiu aí se desintegrar e a Voivodina continuou fazendo parte do território sérvio, tá? Aí, ó, que não reagiram à medida e aos albaneses de Kosovo. Então a gente tem aí duas etnias diferentes, os húngaros, né, e os albaneses. Aí os albaneses que faziam parte do Kosovo, eles se revoltaram, né, e quiseram realmente a libertação aí da Sérvia. Já os húngaros, né, voltaram a ser da Sérvia normalmente e eles não se revoltaram, simplesmente aceitaram, tá? Aí aqui, e aos albaneses de Kosovo, que por outro lado realizaram protestos e foram duramente reprimidos pela polícia e pelo exército sérvio. Assim começou a dissolução da Iugoslávia. As pequenas repúblicas que a constituíam quiseram acabar com um partido único, instalar uma democracia e obter mais autonomia. Aí, ó, em 1991, algumas delas declararam sua independência. No caso, as primeiras aí, ó, Eslovênia e Croácia, em junho de 91, tá? Aí, Macedônia, em setembro do mesmo ano, né? A Macedônia que fica aqui, ó, na parte sul. Aí, a Bósnia e Herzegovina, em outubro, também de 1991. Aí, esta última, ou seja, a Bósnia, de forma especial, foi centro de violentos conflitos que se prolongaram por anos. No ano de 1992, a comunidade europeia reconheceu todas essas independências. Também a ONU reconheceu os novos estados. Estados, gente, aí com E maiúsculo são os países, tá? E a Iugoslávia viu-se reduzida à união entre Sérvia, que inclui Kosovo e a Voivodina, no caso o Kosovo ainda fazia parte da Sérvia, e Montenegro. Aí essa nova Iugoslávia foi reestruturada nesse mesmo ano, formando uma federação em que Montenegro possuía um governo quase independente, no qual a Sérvia não tinha o direito de intervir. Dos povos que viviam na Bósnia e Herzegovina, os sérvios eram maioria e representavam 31% da população local. Entre 1992 e 1995, esses sérvios se organizaram em milícias equipadas com armamento fornecido pela Iugoslávia e comandados por ex-oficiais do exército desse país. Iniciaram uma terrível guerra chamada de Guerra da Barbárie, com o objetivo de expulsar moradores bósnios e croatas da região, promovendo o que eles chamavam de limpeza étnica. No caso, eles queriam aí fazer a separação dessas etnias. Aí nesse conflito ocorreram violências atrozes, com dezenas de milhares de estupros e inúmeros fuzilamentos de civis. A ONU tentou uma intervenção, mas não obteve sucesso. Apenas em 1995, quando os Estados Unidos intervieram e exigiram que Milosevic, que no caso é aquele presidente, tá, que morreu na prisão em 2006, parasse, foi que o conflito teve fim. Essa foi a maior guerra étnico-religiosa que ocorreu na região, onde mais de 250 mil pessoas morreram. Tudo isso, gente, para tirar aí, no caso, a Bósnia e Herzegovina de vez, né? Fazer essa separação dela da Sérvia, tá? Aí, nos anos posteriores, o regime sérvio tornou-se ainda mais rígido e fez do nacionalismo sua bandeira, conseguindo reduzir consideravelmente a oposição interna. Em 1997, a Albânia passou por uma séria crise financeira que provocou, entre outras consequências, a queda do governo e a abertura do país aos contatos com o exterior. Desde então, os kosovares, habitantes albaneses da província de Kosovo, puderam receber armas através da fronteira albanesa e puseram em operação o Exército de Libertação do Kosovo. Em 1998, com o objetivo de emancipar a região para posteriormente anexá-la à Albânia.
Aí a gente tem aqui, ó, o território, né, que foi ocupado aqui pela Albânia, tá? Essa parte que está aqui, ó, marcada, nesse mapa aqui da página 98, ela foi anexada à Albânia para que essa região não voltasse a pertencer à Sérvia, tá? Então, por isso que a gente teve aí a Operação do Exército de Libertação do Kosovo, né? Que foi liderado aí e ajudado pela Albânia, ok? É aqui, ó. Mas a Sérvia reagiu violentamente, utilizando forças policiais e militares. Como os kosovares não recuaram, as tropas sérvias passaram a empregar em Kosovo os mesmos processos de limpeza étnica utilizados na Bósnia, praticando incêndios, massacres, estupros e expulsões em massa. A ação brutal e violenta dos sérvios incomodou a opinião pública europeia e alguns governos ocidentais. Sob a liderança do presidente americano Bill Clinton, ocorreu uma intervenção no conflito e em 24 de março de 1999, a OTAN decidiu atuar militarmente contra a Iugoslávia, atacando-o com aviões, bombardeios e mísseis disparados por navios estacionados no Mar Adriático, para pressionar o presidente e acabar com os ataques. No caso, gente, os Estados Unidos apoiou aí Kosovo, né? Porque aí eles estavam aí com uma reação, digamos que muito violenta, né? E que a ONU realmente teve que intervir na pessoa, né, do presidente americano Bill Clinton, certo? Aí as ações da OTAN duraram 78 dias e causaram enormes destruições. O presidente foi preso, submetido a julgamento no Tribunal Penal e condenado por crimes de guerra. A situação econômica da região após o conflito era tão difícil que Kosovo passou a ser administrado pela ONU. Embora continuasse pertencendo oficialmente à Sérvia e a Montenegro, a província de Kosovo tornou-se um protetorado internacional após o acordo de paz selado em junho de 1999. Os pretextos humanitários da OTAN não convenciam, ainda que alegasse que sua intervenção tinha por único objetivo proteger os kosovares. Havia outras possíveis motivações, como seu desejo de justificar sua continuidade após o fim da Guerra Fria. O interesse do então presidente Bill Clinton em melhorar sua imagem e até mesmo a necessidade dos Estados Unidos reafirmarem sua condição de potência hegemônica com liderança, inclusive nos assuntos europeus. Em 2003, a República Iugoslava chegava ao fim. Sérvia e Montenegro fundaram a República Federal da Sérvia e Montenegro e abandonaram o nome de Iugoslávia. 3 anos depois, realizou-se um plebiscito no qual 55,5% dos montenegrinos expressaram desejo de separação. E em 3 de junho de 2006, Montenegro declarou-se independente, que no caso a gente chamava Sérvia e Montenegro, um país só, tá? Aí eles tiveram essa separação em 2006, através dessa votação. Aí em fevereiro de 2008, quando ainda era uma província da Sérvia, ou seja, uma província é a mesma coisa que um estado, tá, gente? Aqui no Brasil a gente chama de estado. Tem país que chama distrito e tem país que chama província. Aí, em fevereiro de 2008, quando ainda era uma província da Sérvia, Kosovo proclamou-se independente e foi reconhecido imediatamente por países como Estados Unidos, Alemanha e França. Outros países como Rússia e Espanha, ao contrário, não o reconheceram. Além disso, a própria Sérvia se nega a aceitar essa independência e ainda procura impedir o reconhecimento internacional de Kosovo. Posição que não deve durar muito tempo, já que pretende ingressar na União Europeia e só poderá fazê-lo após reconhecer a independência de Kosovo. Então, ó, a gente teve aí essa dissolução, né, da Tchecoslováquia, que foi uma dissolução pacífica, né, em República Tcheca e Eslováquia, e teve essa separação conflituosa aí da Iugoslávia, né, que resultou aqui nesses países aqui que a gente chama de países dos Balcãs, tá? Que fica aqui na página 97, tá? Aqui os países que foram independentes dessa dissolução da Iugoslávia, depois de 1991. Então, a gente continua na nossa aula pelo WhatsApp, na nossa aula online. Então, bons estudos!